Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. A leitura desse primeiro domingo na missa, ela é demasiadamente importante para todos nós que estamos aqui e vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Primeiro, a gente precisa compreender bem a primeira leitura, senão a gente não pega qual é o recado que Deus está me dando. Gênesis, o primeiro livro, ele é hoje contemplado. Vamos lembrar de algo importantíssimo, irmãos, uma catequese, hein? Para mim e para todos vocês. Os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, o que é isso? É uma literatura em forma de parábola, para nos ensinar como o mal entrou no meio de nós. Como existe o mal de doença, guerras, mortes, violência, assassinatos, fraqueza, traições, está ali, os 11 primeiros capítulos, em forma de parábola, para explicar a verdade que Deus
Foram os primeiros israelitas antigos que escreveram essas parábolas, como o mal entrou. Vamos entender isso trazendo para o nosso meio agora. O que é um jardim ou um pomar que Deus fez para o homem? É uma vida que Deus sonhou para nós, a vida com a verdadeira liberdade e com alegria no Senhor. Esse é o campo de Deus, esse é o jardim de Deus, é viver nele, com Ele e por Ele, viver livre de tudo aquilo que nos aprisiona. Mas dentro desse jardim, Deus nos deixou 3 possibilidades, e Ele respeita o livre-arbítrio ao nos criar. Primeiro, o Senhor nos deu sentimentos. Todos homens e mulheres, já nascem com sentimento próprio. Atenção, próprio. É aquilo que vem da minha psicologia. Meus gostos, meu querer, minha saudade, minha fome, minha sede, minha preferência. Aí é onde eu posso construir o meu planejamento de vida como ser humano, ok? E ele precisa ser respeitado. Mas o Senhor nos colocou também algo que Ele nos chamou a atenção: disso evite, não coma, não pegue para você, cuidado. O que? A sedução, uma ilusão que pode levar os meus sentimentos a cair numa armadilha que não tem volta. Os meus sentimentos podem ser atraídos por esse fruto, por esse mal, que depois fica muito difícil de eu voltar. Praticamente eu não consigo voltar. Veja, o Senhor nos deu sentimentos, e se eu não cuidar dele, o mal, ele entra porque encontrou brecha, me aprisiona. Já vou dar exemplo. Mas o Senhor também, nesse campo, que é a vida com Ele, nos deu uma árvore da vida. O que é isso? O Senhor, Ele, apesar de nos ter feito com sentimentos próprios, Ele nos dá a possibilidade de ter, nos meus sentimentos agora, não mais sentir do meu jeito, mas sentir como Ele sente. Daí lá em Gênesis vem aquela palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. São Paulo, na carta aos Colossenses, explica o que significa imagem e semelhança. Quem olha para Jesus, vê um ser humano agora, vê Deus. E em Tessalonicenses capítulo 2, Paulo também vai dizer que nós precisamos ter os sentimentos de Cristo, que é Deus. Então, imagem e semelhança é ter os sentimentos de Deus vivendo em mim. É aquela terceira árvore que Deus colocou no jardim. Bom, vamos agora trazer para o nosso dia a dia tudo isso. Quando uma criança nasce do ventre da mãe, qualquer uma, por exemplo, eu nasci assim, você também, com um sentimento próprio meu, dado por Deus, e é bom, olha, e é bom, e precisa ser respeitado. Só que esse sentimento, ele pode cair num capricho de uma ilusão, é onde entra o mal. Vamos dar um exemplo. Quando eu estou no meu começo de vida, na minha casa, digamos que eu tenho papai e mamãe morando juntos. Eu amo com o meu sentimento meu papai, eu amo com o meu sentimento a minha mãe, eu gosto de ver o meu pai e minha mãe juntos, e gosto dos meus irmãozinhos, apesar de eu sentir ciúmes já vem a desarrumação que a gente trouxe do mal. Mas vamos lá. Primeiro o meu sentimento. Só que se um dia, esse meu sentimento, grava aí, eu ver o meu pai, que eu amo, bater na minha mãe,
machucar a minha mãe, trair a minha mãe, esse mesmo sentimento, que é bom, porque Deus me deu, ok? Eu sou capaz de olhar para o meu pai, seduzido por algo que me vem dentro de mim e fala, e sinto, o seu pai não merece o teu perdão. Olha a árvore do mal chegando, ó. Porque seu pai bateu na sua mãe que você ama, e a sua mãe está acabada, olha como a sua mãe está triste. O seu pai não merece nem o respeito dela, nem do seu irmão e nem o seu. Ele é violento, ele não merece o teu carinho. E aí o que acontece com o meu sentimento? Eu dei uma brecha para isso, e isso realmente ocasionou em mim um eco que fala, estou decepcionado com meu pai. E se o meu pai for embora, se um dia ele vier me visitar, eu não consigo olhar nos olhos dele e não o chamo de pai. Peraí, mas você nasceu com um sentimento até bonito. Você fez um plano com ele, fiz. Mas pelo meio do caminho houve alguma coisa que pegou o coração do teu pai, ele machucou sua mãe e você agora olha para o teu pai. E aí nos lembra um episódio do Novo Testamento. Efésios, carta que Paulo escreveu no capítulo 6. A tua luta, homem, não deveria ser contra o seu pai, mas contra o espírito mau espalhado no ar, que usou do seu pai, porque ele deu brecha. Então a sua luta, o seu ficar de mal, essa coisa que você vai falar que é quase que lógica de mágoa, isso não é para você lutar contra a carne humana, mas contra o espírito mau que conseguiu entrar e viu brecha ali. Olha como começa a explicar todos os Gênesis para nós. Como é que o mal entrou? Mas aí o Senhor ainda nos dá uma ajuda. Eu lhe darei uma árvore que você pode usar dela, e ela vai advogar, ela vai defender-te, ela vai falar em ti, e vai te defender para você não cair, caso chegue o mal na sua vida. E já chegou, né? Quem é que vai te defender? A minha vida. A vida na Bíblia significa o meu espírito, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, ungido, Espírito Santo, amor, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, é o Espírito Santo. Então eu lhe darei agora o Espírito Santo. Para quê? O Espírito Santo falará em ti, revelará toda a verdade, porque aí tem uma mentira. Qual é a mentira? Para você seguir um sentimento de revolta contra o seu pai. Eu dei um exemplo. Isso serve para qualquer modalidade humana, desde o matrimônio, convivência com colegas, irmãos, namorado, namorada, enfim, irmão, pai, filho. Vivência na igreja, vivência no trabalho. Veja, então o Espírito Santo me revela que não é contra o ser humano que eu tenho que lutar, mas eu preciso agora, pela graça de Deus, perceber que está havendo uma luta, um entrave mesmo, na tentativa de me destruir. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir, Espírito Santo, então vem a mim, levanta-me nesta hora. Pronto, é isso. Primeira leitura está falando isso. Então veja, esse jardim é Deus, essas árvores, que é tudo figura, é para dizer, Deus lhe deu a liberdade, mas Deus lhe apontou, cuidado para não cair, usando os teus próprios sentimentos. Os teus próprios sentimentos, eles são perigosos, porque da mesma maneira que você faz um plano de vida, por exemplo, uma moça, um rapaz, que faz um planejamento de vida, olha, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu pretendo educar os meus filhos assim, 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 e se eu um dia tiver a possibilidade de morar numa casa, eu vou fazer de tudo para que dentro da minha casa tenha isso. Tudo isso é bonito,
Mas Deus está dizendo uma coisa nas entrelinhas: apesar desse sentimento ser bom, ele é perigoso, porque se houver uma mudança em alguma coisa que você planejou, isso te derruba e pode te destruir, pode te revoltar, e você não perdoa mais, e não perdoa mesmo. Por isso que a gente ouve assim: olha, eu queria muito perdoar uma circunstância, eu não consigo. Porque você está usando do quê? Dos teus sentimentos que você nasceu com ele. O Senhor veio nos convidar a ter agora uma vida já aqui neste mundo, não mais com os seus sentimentos. É um convite, mas agora com os sentimentos dele em você, para que quando chegar no caminho da sua vida aqui, os dias maus, que você não caia, para você não cair, para você não tombar e ficar caído, mas para que você se levante, para que você escute agora pelo sentimento no Espírito, como você deve agir. E é na vida da oração no Espírito que vai fazer você caminhar sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Paulo, na segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, ele está falando isso. Ele chega a dizer que no caminho aqui nesse mundo, olha o que ele diz: mesmo que se você estiver no Espírito, com o sentimento de Deus, mesmo que o teu corpo, mesmo que fisicamente você está sendo quebrado, fisicamente, o que eu quero falar, eu vou te falar uma coisa aqui, também é os teus sentimentos feridos, viu? Olha, feriu aquele homem, não é feriu só no... O corpo é onde tem a sua psicologia com os teus afetos. Por exemplo, eu fiquei ferido com meu pai, eu fiquei ferido com essa pessoa com quem eu convivi, ou eu convivo. Então, o que acontece? Esse ferimento está na sua alma, ela não está externa. Mas olha o que Paulo está falando aqui na sua segunda leitura. Presta um pouquinho para o padre. Olha o que ele diz aqui. Mas ele está falando no Espírito, presta atenção. Olha, mesmo se o nosso homem exterior, quer dizer, você do seu jeito, com os teus sentimentos, com os seus afetos, atenção, com os seus afetos, o seu modo de viver, se vai arruinando. Olha o que Paulo está falando, hein, irmãos? O nosso homem interior, ó, quem é esse homem interior? O Espírito Santo que eu recebi, que você recebeu no batismo, e recebe na Eucaristia. Mas o meu homem interior, pelo contrário, vai se renovando, dia a dia. Veja, não é de uma hora para outra, é no caminhar, é com os acontecimentos. Então, o que é que me renova? O Espírito Santo. Lembra aquela música? O pessoal vai lembrar: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Ó, renova-me, Senhor Jesus. Sexta-feira tivemos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Põe em mim teu coração. O que é o coração de Deus? É os sentimentos dele. Como é que eu recebo? No Espírito. Só no Espírito. Só no Espírito. Só no Espírito Santo. E quem é que dá? Só Jesus. Só Jesus. Tudo com e só com Ele. Tudo pode ser mudado pela força. Essa força não é fazer força, é pela insistência da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, irmãos, Paulo está afirmando algo que
Se o mal chegou, e ele chega, porque ele encontrou brecha. Quem é que dá brecha? Eu do meu jeito. Por que dá brecha? Porque eu construí a minha vida sobre as minhas paixões, e elas são perigosas, traiçoeiras. Eu tinha um cachorro, chamava Ciborgue, por causa do seriado O Homem de 6 milhões de dólares, o Homem Biônico. Já deu para perceber que eu cheguei nos 50, né? E o meu cachorro, Ciborgue, ele era traiçoeiro. Alguém batia palma, porque na época a gente não tinha nem campainha, tinha que bater palma, né? Aí a gente falava, entra, mas teu cachorro está aqui, pode entrar. E o Ciborgue ficava de olho, deixava a pessoa passar perto dele. Ele parecia um pastor alemão, parecia. Falei, ele morde? Não, pode entrar. Entrava, fazia nada. Só que se na hora de sair ele fosse usar o mesmo quintal, eu tinha que tirar o cachorro de lá, porque o cachorro virava um monstro. Ele não aceitava ninguém sair daquela casa. Era traiçoeiro. E se você colocasse o rosto perto do focinho dele assim, hoje tem gente que beija o cachorro, né? Beija na boca do cachorro. Eu não podia chegar perto assim, ó. Ele dava uma bocada. Traiçoeiro. Os meus afetos, do jeito que eu nasci, do ventre da mamãe, por mais lindinho que é, e tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. É traiçoeiro. É traiçoeiro. Você poderia até dizer, os meus sentimentos me traem. Os meus sentimentos são traiçoeiros. Hoje eu amo. Dependendo do que me faz, e não precisa fazer muita coisa, eu já não amo mais. Você traz esse sentimento, desculpa, ele não serve. Então o Senhor nos deu, olha isso, aliás, nos devolve, né? A vida, que é o Espírito dele, o sentimento dele que não trai, não tem falha. Esse ama porque ama, olha o termo, ama porque ama, não sabe fazer outra coisa do que não amar. Por isso que a gente ouviu uma música assim, só tem uma coisa que Deus não sabe fazer, porque Deus tudo sabe, mas tem uma coisa que Ele não sabe, o que é? Deixar de amar. Bom, e como é que eu vou deixar, como é que eu nunca vou deixar de amar? Vivendo no Espírito Santo. Aí pode fazer o que for, lembra, não é contra homens. Mas eu fui vítima de um inocente útil na mão de Satanás, que veio prejudicar minha vida. Aquela pessoa, por ódio de Satanás, foi usada por Satanás e prejudicou a minha vida, ou no meu trabalho, ou no meu matrimônio, ou aqui dentro da igreja, ou seja lá onde for, é verdade. Só que quando Cristo vai dizer, ame os vossos inimigos, Ele está entrando na esfera do Espírito, para dizer, não é contra Ele. Você quer uma revelação maravilhosa? Vocês já ouviram claramente, vocês ouviram a palavra anti o que é? É o contrário. Cristo, já ouviu falar anticristo? A palavra Cristo, ou Christos, ou Messias, ou Mexia, ou ungido, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cristo, ou ungido. Messias, ou ungido. Ou ungido. Ungido do quê? Do Espírito Santo. Agora você vai entender por que existe uma conspiração de Satanás, do espírito impuro, contra você. Porque você é ungido. Então, existe um anticristo, um anti-ungido. Você recebeu o batismo? Sim ou não? Você recebeu o Espírito de Cristo. Gente, isso aqui é uma revelação. Eu quero revelar algo, talvez que você esqueceu. Você não pode esquecer. No dia do teu batismo, que foi o dia mais importante da sua vida, mesmo sem você lembrar,
foi o dia que você recebeu a unção de Cristo, o Espírito Santo. E se você ainda tem a crisma, que é outro sacramento, você recebeu do Espírito a força. E se você pode comungar Jesus eucarístico, você ainda recebe doses desta mesma unção do Espírito cada domingo e cada dia da semana. Então você é um ungido. Você pertence ao ungido dos ungidos, aquele que dá a unção. Quem é que dá a unção? Jesus. Então você é corpo dele. Então saiba que não é o pai, não é a mãe, não é o colega que te provoca na igreja, não é o vizinho, não é o cara lá do trânsito, não é a namorada, não é o namorado, não é a esposa, não é o filho, não é o empregado, não é o chefe, não é o padre, não é o papa, não é ninguém contra você da carne. É Satanás que conspira contra você. Só que se eu der brecha com os meus sentimentos, atenção, já entendeu meus sentimentos? Satanás usa você como instrumento para acabar com você. Quem? Usando pessoas próximas a você. Quer um exemplo na Bíblia? João Batista. Já ouviu falar de João Batista? Ungido do Senhor. Está lá, leia. Herodes era o rei de Israel. Herodes gostava de ouvir as pregações de João. Coçava a cabeça, meu Deus, esse homem fala muito forte. Só que João, ungido, sabia que Herodes, o rei, estava vivendo um pecado mortal, sendo um judeu. Qual era o pecado de Herodes? Ele começou a morar, trouxe para morar com ele, como se fosse mulher dele, a esposa do irmão dele. Tá certo? Aí o que João falava para ele? Herodes, você vai para o inferno, cara. Ele não tinha papas na língua, né? João fala, diferente da gente de hoje, né? Você vai para o inferno, você está saindo com a mulher do teu irmão. E olha, você não terá salvação. João escutava isso. Mas João não tinha reação contra. Mas a mulher, com os sentimentos dela, lembra de você agora? Sentimento bom, porque ela gostou de Herodes, né? Fazer o quê? Gostou, ela tinha, talvez interessada, porque também era o rei, né? Mas ela gostou do danado. Vai fazer o quê? E ela sabia que ela tinha deixado o irmão dele para ficar com o rei. Mas ela sentia vontade de fazer isso, pô. Aí de repente, Satanás precisava de um motivo para destruir ele. Porque odeia o ungido. Porque odeia qualquer ungido. Ele precisava de uma oportunidade. E teve, quando? Quando João falou, e a mulher escutou. Só que a mulher, como só vivia na carne, vivia só pelos sentimentos dela, Satanás falou, pois é você que eu vou usar para pegar João. Ela escutou, ficou irada, porque pelos sentimentos dela, ela queria ficar com Herodes. Está entrando na sua vida? Pois, quando acontece aquela dança da filha dela, no dia do aniversário de Herodes, Herodes estava alcoolizado, junto com seus convidados, o que aconteceu? Viram aquele mulherão dançando quase nua, a filha da moça, uma jovem, os homens ficaram todos babando, né? E aí Herodes chega lá e perde a cabeça e fala, olha, pede o que você quiser. O que é isso que eu estou vendo? Se pedires até metade do meu reino eu lhe dou. A menina, inocente e útil, nas mãos de Satanás, aonde ela vai? Vai perguntar para quem? O que eu vou pedir para ele, hein? Para quem que eu vou pedir, hein? Ela vai perguntar para quem? Para a mãe dela. E a mãe dela é cheia do sentimento humano dela, que queria viver aquela relação. Queria viver, eu quero continuar com aquela relação. Eu não quero nada de Espírito Santo vivendo em mim, não. Eu vou viver, a vida é minha. Pois é, ela chegou e falou, mãe, o que eu peço? Filha, o que você pede? Pede a cabeça de João Batista. Olha o ódio de Satanás.
contra você. Contra você. Eu estou dando um exemplo. Aí Herodes, porque tinha prometido, não teve força de viver a fidelidade no Senhor e precisou cumprir e entregar numa bandeja a cabeça de João Batista. Jesus foi vítima de uma conspiração contra ele. Os judeus, os chefes judeus, sacerdotes, mestres da lei, o que fizeram? Planejaram pegar Jesus, e Jesus se deixou pegar. Mas ele não foi isca dos judeus? Claro que foi. Mas quem conspirou derrotar Jesus? O demônio. Porque Jesus é o ungido. E você, no dia do teu batismo, você recebeu a unção. Então, meu irmão, minha irmã, saiba, como eu sei, eu vivendo aqui, Satanás não é nada simpático comigo. Ele me odeia. Qual é o plano de Satanás? Me destruir. Não porque eu sou padre, porque eu sou ungido. Ungido, que ainda vive a unção que tem, é o fim para Satanás. É o medo que ele tem. Sabe que o Satanás tem medo de uma coisa. Não é do católico que entra aqui e celebra a missa. Não. Mas Satanás, ele tem medo do católico ungido que entra aqui fazendo uso dos sentimentos de Deus para celebrar a missa. Aí Satanás não tem vez. Aí não é o teu sentimento mais que vai entrar. É Cristo que entra na minha vida para enxergar como que eu devo resolver isso. Eu estou passando um impasse com um colega aqui na igreja. Se eu estiver vivendo na unção, o Espírito me falará em mim como que eu devo lidar com aquele rapaz, ou com aquela moça, que tem um entrave comigo aqui na igreja com ela. Quem é que vai me conduzir? O Espírito. E se eu não usar do Espírito, o que eu vou usar? O que eu vou usar? O seu sentimento. E então eu vou pegar nos grupos e eu falar: aquela mulher ali não presta. Ela não presta. Ela não serve. Ela mente. Ela está aqui, ela é interesseira. Ela está querendo acabar com a vida de todos nós, inclusive do padre. Essa é a sua reação. Vocês estão entendendo? Então, o que atrapalha Satanás? O ungido vivendo a unção. Seja na família, seja no namoro, seja no casamento, seja na hora que veio a aflição. Padre, agora essa pessoa está doente. Aí o que nós vamos fazer? Clama ao Espírito, para que os seus sentimentos não sejam você nessa hora, senão você entra em desespero, senão você cai em depressão, mulher, senão você desiste de viver, senão você não vai sorrir mais. Lembra do jardim de Deus? Deus criou você para você ter sempre alegria no Espírito. Por que está triste, mulher? Porque não usas a unção, e o diabo está fazendo a festinha dele. Se Satanás quer me machucar, porque ele me odeia, como é que ele vai tentando me atingir? Ele pega a saúde da minha mãe, que já é uma mulher idosa, ele joga ela no chão, ele arrebenta com os ossos dela, para que eu e os meus irmãos, olhando para minha mãe caindo fraca, cada dia mais fraca, Satanás queria me dar um recadinho: vai continuar usando da unção, eu vou acabar com a tua mãe, eu vou acabar contigo, João Batista, eu vou acabar contigo, Jesus Nazareno, eu vou acabar com qualquer um que queira usar da unção do Espírito Santo. É isso. Não é brincadeira seguir Jesus, mas seguir Jesus no Espírito, irmãos. Satanás não está nem aí. Quem tem o batismo tem a crisma, mas não usa a unção. Ele não está nem aí.
Ele é capaz de lhe abrir a porta para você e ainda dar o folheto da missa. Vocês estão entendendo? O que atrapalha o plano daquele que já é derrotado é eu fazer uso da minha unção. E você tem. Por que você trai? Por que você trai? Como que um sacerdote, pode ser bispo ou padre, como é que ele pode viver a sua castidade e a sua abstinência? Se ele viver do sentimento dele, jamais, ele cai. E se ele viver, eu não, Senhor, tu em mim, porque eu ainda tenho as minhas vontades, estou vivo, mas Senhor, não eu, cura-me, cura significa não eu, tu, liberta-me, liberta eu das minhas vontades, eu quero a tua. Aí o que acontece? O padre vive a castidade, aí o padre vive a abstinência, aí o casado vive a santidade como marido, não trai. A mulher é a mesma coisa, e pode passar até pelo crivo do marido não merecer o teu carinho, mas você é fiel a ele. Por quê? Por quê? Porque se você usasse o seu sentimento na hora da traição, ou da falta do homem em casa, você já teria trocado ele há muito tempo. Mas sabe por que não trocou? Porque ela já não vive mais nela, ela vive no Espírito de Cristo. Vocês estão entendendo agora o que é a luta espiritual? Vocês estão entendendo agora porque Jesus fala, reze, peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo é o tudo. Por que Deus mandou um Pentecostes, irmãos? E continua derramando esse Espírito sobre a igreja, para quê? Para quê? Porque Ele sabe, Ele se fez um igual a nós, menos o P. Ele sabe que a gente se distrai fácil. Se vem uma notícia de um acidente, o que acontece? A cirurgia acabou, como é que foi? Ela não foi muito legal não, disse que teve uma reação lá, o coração daquela pessoa disparou. Como é que você recepciona uma notícia dessa? De quem você ama? Pelo amor de Deus, acaba com você. Destrói o teu dia, destrói a tua psicologia todinha aqui, mas mata você. Não, Senhor, realmente está me acontecendo isso na minha família. Mas Senhor, eu peço o teu Espírito nessa hora. Para quê? Para que não seja o meu sentimento nessa hora que traz apavoramento, que traz desespero, que traz falta de conduta, que me faz entrar em pânico. Não, o Espírito vos acalmará. Então, igreja, isso são os recados que Deus está dando para nós, pela palavra dEle. Satanás odeia você, ungido. Ele vai mexer com você de várias maneiras. Se não é na saúde, é com filhos. Se não é com filhos, é no matrimônio. Se não é no matrimônio, é no namoro. Se não é no namoro, é nos seus negócios. Se não é nos negócios, é dentro da igreja com quem você convive. É no bairro onde você está, é no trânsito, é com as pessoas que passam a ser inocentes úteis na mão de Satanás. Porque imagina todo mundo vigiando. Ninguém naquela casa é inocente e útil. Só que em casa tem gente que não reza. Eu vejo isso pela janela da minha casa. Pessoas do meu sangue, mas é arrebentado toda hora. E entra em desespero. Mas entra tamanho desespero para tentar nos desesperar, nós que somos os ungidos do Senhor. Mas por que eles entram em desespero? Porque eles não vão em missa, porque eles não rezam o terço, porque eles não fazem jejum, porque eles não fazem um altar para Deus, porque eles não rezam. Então são inocentes úteis na mão de Satanás, para tentar destruir os ungidos do Senhor.
Você é ungida. Você é ungido, rapaz. Entenda como que vem o mal. O padre falou toda a cartilha do Gênesis. O Senhor te deu o livre-arbítrio, deu. Você pode viver com os teus sentimentos? Pode. Só que ele está dizendo, cuidado porque ele te trai. Trai porque o diabo é mais forte do que a gente. E estou chegando no final. Do que a gente vivendo do nosso jeito. Olha o que ele vai falar no finalzinho do Evangelho, nosso Senhor. Existe uma outra tradução no outro Evangelho. Quando um homem forte guarda o que ele tem dentro da casa, ele está falando de Satanás, que é um espírito criado, só que decaído, então ele é mais forte do que os seres humanos. Então esse homem forte, ele domina tudo que está dentro do quê? Daquilo que pertence a Deus nesse mundo, a criação predileta de Deus, quem? Os seres humanos. Até que alguém mais forte do que esse homem, quem é o homem mais forte que esse homem? Tem um nome, pode falar sem medo. Jesus. Amarra ele, paralisa ele, destrói ele e tira o que ele vinha se ocupando dentro da casa. Jesus já nos libertou, já te libertou. Você pode dizer, Cristo já me libertou, o Senhor já me salvou. Claro que salvou. Só que a serpente, quando ela é destruída, você corta a cabeça dela, ela continua se mexendo ainda, por um tempo. Está lá em Apocalipse. Por um tempo o diabo ainda vai fazer os barulhos dele, mas ele já está derrotado. Não tenhas medo, pois eu o venci, e eu lhe dei esse espírito de vitória. Cadê? Cadê? O diabo vai querer te assustar, ele é mestre em querer assustar a gente, com notícia, com acontecer. Claro, às vezes ele mexe, às vezes ele derruba, às vezes ele mata pessoas que a gente ama. Para quê? Para te destruir. E você vai ter medo de Satanás? Só se você não reza. Se você não reza, você se pela de medo de Satanás. Você tem medo daquilo que já está destruído. Ele só faz barulho. O barulho dele é mexendo, claro, machucando. Pode levar até a óbito muitas pessoas. Olha lá João. Mas Jesus prometeu o quê? Está aqui, ó, na carta do próprio Paulo. Olha como é que termina Paulo aqui, ó. Olha aqui, presta atenção, irmãos. Presta atenção. E isso acontecer porque voltamos os nossos olhares às coisas visíveis. O que? As coisas ruins me acontecem porque eu dou importância por aquilo que o meu coração se apega. Pois o que é visível é passageiro. Olha Paulo falando. Mas o que é invisível, ele está falando aquilo que é a obra do Espírito, é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, eu dei todos os exemplos aqui, todos. Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Quem é que nos convence disso? O Espírito Santo. Não tenhas medo. Reze, peça o Espírito Santo. Qual é então o segredo? Peça o Espírito Santo como oração. Peça todo dia, meu irmão. Todo dia fala, Senhor, cura-me. O que é Senhor? É o Espírito Santo. Cura-me, cura eu de mim. Cura eu desse momento, que senão, porque se eu usar de novo o meu desespero, eu vou me perder, eu vou me drogar, eu vou me jogar na bebida, eu vou me jogar na prostituição, porque eu estou me sentindo muito mal, eu estou perdendo tudo, eu já perdi tudo, eu já perdi minha profissão, eu perdi meus filhos, eu perdi minha família, então eu quero beber, não, não, não e não, em nome de Jesus, não, é o contrário.
Peça ao Espírito Santo e diga: Senhor, cura-me, liberta-me, Senhor, fica comigo, Jesus, dai-me a tua graça nesta hora, porque eu sou ungido. Então eu peço: vem, Espírito Santo, reergue a minha história. Hoje a salvação entrou na minha casa. Hoje eu rejeito as obras de Satanás. Hoje eu digo não ao espírito impuro, porque só Jesus é o meu Senhor. Eu tenho a unção do Santo dos Santos, que se chama Jesus, que derrotou a obra de Satanás. Eu não vou ceder, por graça de Deus. Por mim eu não consigo, mas é em nome de Jesus que eu rejeito esse espírito maligno. Eu rejeito esse sentimento depressivo. Eu rejeito o medo. Em nome de Jesus, retira-te, espírito do medo. Você é ungido. Você é uma ungida. Você não é Zé Mané. Você tem uma pertença. Você é ungido, ungida. Você tem o Espírito Santo. Você é a vitória de Cristo. Você é a vitória, a vitória, a vitória. Não é brincadeira, nem psicologia barata, não. Você entendeu o que Cristo está falando para você? Você quer continuar ainda curtindo? Sabe o que é curtir, né? É deixar lá. Curtir esse sentimento arrebentado por causa de alguém, ou por causa dessa doença, ou por causa dessa perda. Não. Levanta-te. Levanta-te no nome de Jesus e ponha-te a pedir: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, cura-me, Senhor, fica comigo, Jesus. Ó Maria Santíssima Mãe, intercede por mim nesta hora. Peça, não para de pedir, peça sempre, todo dia. Ah, padre, eu não estou com vontade. Ah, quer dizer, então você está de novo colocando os teus sentimentos para ter vontade para rezar? Não, eu rezo sem vontade. A minha é traiçoeiro o que eu sinto. Ah, eu não estou com vontade de rezar. Pois é, porque é traiçoeiro. Não, eu quero falar com o meu Senhor. E o diabo fala: não, olha, essa está com preguicinha, agora não. Dá umas bocejadinhas aí, ó. Dorme um pouquinho, dorme. Não, viva essas bobagens que o padre está falando, não. Ó, já fica pensando eu tenho que o seu celular está tocando, é o seu filho, é coisa mais importante do que o padre está falando. Vai, atende. E aí? É luta. Fala: não. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Já vamos pedir no Espírito Santo. Cadê o teu microfone? Cadê? Já vai orando, vamos orando já no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus sobre vai nós. Vai orando já. Vem, Espírito, com tua unção. Vem, Espírito, com o teu poder. Sopra sobre o clamor da tua igreja. Primeiro, já vamos na oração. Sobre primeiro. O clamor da igreja. Depois a música entra. Eu convido você, ungido, levanta teu braço. Já vai pedindo: vem, Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, Senhor. Derrama teu Espírito Santo agora, por intermédio da poderosa intercessão da Rainha Mãe Maria. Entra, vem, Espírito Santo. Vai orando no Espírito já. Solta a oração no Espírito. Quem já ora, vai lá, igreja. Vai pedindo agora, pela unção. Vem, Espírito Santo. Unja-me.
reconstrói. Fala em mim, mova em mim, Senhor. Vem, 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 Espírito, vem. Se você ainda não ora no Espírito, diga Jesus, 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 vem, Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Senhor. Vai lá. Vem, Espírito, vai lá. Agora vamos cantar. Vai lá. Vai pedindo, Espírito Santo. Vai lá. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres. Libera a tua unção de milagres sobre nós, sobre nós. Uma vez mais vamos pedir, sopra o Espírito de Deus. Sopra o Espírito de Deus sobre o clamor, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção, libera a tua unção de milagres. Onde? Sobre nós, porque nós queremos ver, queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verás, a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus, e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera, Senhor, tua unção de cura neste lugar. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Vem, Espírito Santo. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor. Incendeia com o teu Espírito. Vai lá, para terminar, vai. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, vai. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Poderoso Deus
tua unção de cura neste lugar. E o Senhor me mostra muitas pessoas que o Espírito Santo está dispensando a oração em línguas e está retendo essa unção. Meu irmão, São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que quem ora em línguas não fala aos homens, fala diretamente a Deus. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. O que quer dizer edifica-se a si mesmo? É reconstrói o que está destruído. Meu irmão, peça essa unção para Deus. Não retenha a ação do Espírito. Se esse murmúrio vem à tua boca, libera ele, não retenha essa unção. É o próprio Espírito Santo que está colocando essa unção em você. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Isso, irmãos e irmãs, entregue então esse ofertório com essa palavra que hoje o Senhor promoveu na minha vida, na vida de vocês, essa revelação e o clamor que o Senhor nos convida a pedir sempre o Divino Espírito Santo em qualquer hora. Por isso vamos professar a nossa fé.